Olá, eu sou a Rebeca Romero e esse é o programa Segredo do Sucesso. Hoje nós vamos conhecer a história de Marcos Vinícius Soares da Costa. Olha só, ele foi deixado pela mãe biológica com 15 dias de vida e ele não conheceu seu pai. E nesse processo morou 8 anos em abrigos diversos, né, Marcos? Isso. E nessa trajetória ele conheceu algumas pessoas muito queridas e que fizeram ele mudar a trajetória de vida. Conta pra gente, Marcos, como é que foi essas mudanças na sua vida? Então, aos 15 dias de nascido, né, minha mãe teve uma depressão pós-parto, né? Ela já não aceitava quando estava grávida de mim. E aí, aos 15 dias de nascida, ela queria, né, me dar para as pessoas. Foi onde o meu primo, que no caso hoje eu sou registrado, tenho o sobrenome dele, ele me pegou, né, me registrou, né, se comoveu ali com a história. E aí eu morei com ele até os 10 anos de idade, né, na época ele era casado com a Vânia, que no caso é a pessoa que eu tenho o costume de chamar de mãe, né, porque foi a que... Sua primeira mãe. Isso, que foi a que acompanhou meus primeiros dias ali. E nisso eu morei com ele morou fora um tempo, né, na Irlanda. Quando ele ia para a Irlanda eu ficava com minha tia, a irmã dele, né, a tia Lúcia. E só que foi passando, né, o decorrer dos anos, até os 10 anos, houve alguns conflitos, né. Assim, ele se separou da mãe Vânia, casou com outras pessoas, né, viajava muito e eu acabei tendo aquela ausência, não só de mãe que eu já tinha, mas comecei a ter também a ausência de pai, né. A vida dele mudou. Isso. E aí, consequentemente, você ali dentro da casa também teve que se adaptar. Aí ele ia para fora, né? Eu ficava no Brasil, mas na casa de um, de outro, né? Assim, como se diz, né? Uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, aí viajava, ele vinha, eu voltava a morar com ele, então ficava naquele vai e volta, né? Não tinha uma casa para morar mesmo. Isso. Aí com os meus 10 anos, né, de idade, houve um conflito em casa, né? Dele com minha madrasta e eu, e aí foi onde ele optou por mim, como se diz, né, eu voltar a morar com minha mãe, a que tinha me deixado aos 15 dias de nascido. Só que assim, nós nunca deu certo, né, até porque não tinha aquele vínculo, né, afetivo de filho com mãe. Até os 10 anos sem ter esse vínculo não teria mais. Isso. Então assim, nós nunca deu certo, né, mesmo que nós quiséssemos, nunca deu certo porque não tinha aquele vínculo, né. E foi onde eu fui para a instituição, né? Primeira vez eu fui para o Luz de Jesus. Luz de Jesus, o primeiro. E fiquei, eu acho, 5 meses por aí. E aí meu pai entrou na justiça e tal, falou que queria me pegar. Foi onde eu saí da instituição e fui morar com ele novamente. Não deu certo, eu voltei para morar com minha mãe. Foi onde eu optei, foi com os meus 12 anos, mais ou menos. Você foi tentar isso? Isso. Aí eu optei por ir para a instituição. Eu já era bem maduro, mesmo tendo os 12 anos, né? E aí teve audiência com o doutor Carlos, eu, minha mãe, e eu optei por ir para a instituição. E aí eu fui para o Instituto Missionário das Irmãs da Santa Cruz, né, em Interlândia, Sousânia, uma cidade aqui próximo de Anápolis. Então você ficou só 5 meses no Luz de Jesus? Isso lá com uns 10 anos. E aí eu fiquei 1 ano e 7 meses nessa instituição, né? Nessa outra? Das Irmãs, né, é católica. E assim, eu não recebia visita. Assim, meu pai, às vezes, quando ele estava no Brasil, ele me visitava, né? E quando você fala seu pai, é aquele seu tio que te registrou? Isso, o meu primo. O primo que me registrou. O seu primo. Então, assim, quando completou os meus 1 ano e 7 meses lá, eu fui de novo morar com meu pai, esse que me registrou, né? Certo. Mas nunca, como assim, ele tentava, mas não dava certo, porque ali o laço já tinha, como se diz, de afinidade já tinha desfeito, né? Não era mais aquele, como se diz, aquele carinho afetivo dos 15 dias de nascido. Certo. Né? Aí foi onde eu fui para o ICEG, né, que é a segunda instituição, né, o Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Fiquei lá 1 ano e pouco, não lembro assim um período específico. E nisso, assim, eu entrei em depressão, né? Porque assim, hoje eu tinha muito... Hoje assim, eu sou mais conformado, porque eu encontrei pessoas que preencheu esse vazio de eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, né? Eu encontrei pessoas no decorrer. E nesses lares, quando você morou lá, você era um garoto muito obediente lá dentro? Você era eu dava trabalho, né? Assim, eu dava
um pouco de trabalho, mas porque um período... você foi de um abrigo para o outro, Isso, do outro para o outro. Isso. E você acha que era uma característica porque você era um pouco sim, um pouco era difícil? difícil de lidar, não era fácil não. Mas aí quando eu fui para o ISEG, que foi o período mais difícil, né? Que foi ali do período que eu estava no ISEG, que eu saí do ISEG, que eu fiquei na casa de um de outro, até que eu fui para o Instituto Luz de Jesus, né? Que foi a última instituição, foi onde eu completei meus 18 anos, né? Porque aí eu entrei em depressão, eu tive que começar a tomar remédio controlado, porque eu tinha muita ansiedade, né? Aí você já era um adolescente, né? Você já Isso. tinha o quê? Tipo ali uns 14 para 15 anos. 15 anos. Isso. Então assim, eu acabei, como se diz, eu sei que eu tenho isso em mim, que eu errei muitas vezes na instituição, dei trabalho, fugia demais. Você fugia da instituição e aí eles iam atrás de você? Isso, o conselho me levava no dia, eu fugia. Mas... E fugia para onde? Me fala. Então, sempre que eu estava na instituição, o meu ponto assim, de referência, eu vou fugir, era a casa da minha avó Cecília. Vocês vão entender quem que é a avó Cecília assim mais pra frente. Então, assim, eu sempre ia para casa da minha avó Cecília, mas assim, ela não tinha condição de cuidar de mim. Assim, uma pessoa de idade já cuidava do meu sobrinho, né, o netinho, o Eduardo. E assim, eu acabei que teve uma época que eu ficava um tempo na casa da minha prima, um tempo na casa do meu tio. Cheguei a dormir 2 dias na rua, que foram assim, dias que, uns dias eu ter que ficar... Dormir não, passado um dia, da noite pro dia, acordado, né? Ali. Porque não tinha um lugar, eu batia de porta em porta e não tinha. E você me contou de uma história, lá dentro do Luz de Jesus, que um grupo cristão convidou vocês, os adolescentes, para participar de um evento na igreja. Como que foi isso? Foi aí que, de fato, mudou a sua trajetória? Isso, foi através daí. Aí a última vez que eu estive na instituição, né, já tem uns 4 anos, foi no Luz de Jesus e a Igreja de Cristo, né, minha ex-igreja, Igreja de Cristo, Ministério Apostólico Nova Terra, me convidou, juntamente com outros jovens e adolescentes da instituição, para participar de um congresso. Certo. Aí nós congresso de adolescentes? Isso, de jovens, né? Foi onde eu conheci a Viviane, né? Viviane, ela é conselheira tutelar, mas assim, eu não vejo ela como conselheira, eu vejo ela como uma mãe mesmo, assim, né? Porque ela foi determinante na sua vida, assim, nessa mudança de vida. Isso, porque ela me ajudou, né? Ela esteve comigo ali juntamente com, eu não posso deixar de também honrar toda a equipe da instituição, que foi ela e a equipe da instituição, que foi onde eu comecei a ter pessoas que acreditassem em mim, né? Que falassem, não, nós estamos com você. E eu comecei a mudar de mentalidade, né? Comecei a trabalhar, né? Comecei a estudar mesmo, porque eu tive um decorrer aí, né? Então, a partir do momento estuda meio ano, você foi lá na igreja, você teve criou uma identidade, uma luz acendeu, isso. Né? E a respeito da importância de você ser um bom cidadão, né? Com honestidade, trabalhar. Foi aí que realmente teve essa mudança na sua trajetória. Isso. Então, assim, a instituição ela acreditou em mim, né? Assim, eu comecei a tratar por tratamento psicológico, por causa do mental que estava bem. Isso, parei. Então, assim, né? Eu fiquei 3 anos congregando nessa igreja, né? Minha líder era a Viviane. E eles começaram, né, a me mostrar que dependia de eu confiar, ter fé e também ter força de vontade para poder, como se diz, né, mudar. Não eram os remédios, mas era algo dentro de você que precisava também. mudar. E hoje, como que você tá? Depois de ter essa ajuda e tudo, você chegou à maioridade, né? Dentro completei os meus... do Luz de Jesus. Ali, como é que funciona isso? A partir do momento que você tem a maioridade, você precisa criar seu destino. Como que funciona isso tudo lá dentro? Então, o meu último ano na instituição, eles me prepararam, né? Eu costumo falar que eles me prepararam para quando eu saísse. Porque muitas das vezes as pessoas têm a visão assim, nossa, a instituição é ruim, maltrata e tal, e não é bem assim, né? Isso também vai da pessoa que tá, do interno que mora lá dentro. Então, eles me prepararam, quando eu fiz meus 18 anos, eu fui para a República, que é um projeto, né, porque antigamente as pessoas faziam os 18 anos, porque o acolhimento é só até os 18 e tinha que sair da instituição.
Certo. Aí foi onde eu fui para a República, que é um projeto, é como se fosse uma instituição, mas ali tá só... Eles cuidam só de longe. Só de longe. E deixa o jovem trabalhar, deixa ele seguir. Só que você mora ali com outras pessoas que também vieram de instituições e que têm seus 18 anos. Também foram abandonados muitas vezes e tudo. E aí eu fiquei 5 meses, né, nessa República. E foi onde os meus tios, né, de Goiânia, que é os que agora eu tô morando com eles. Que são atualmente os seus pais. Isso, os meus pais. O Cláudio, né, que no caso é Cláudio e Cristiane, eles, que hoje são os meus pais, né, que eu não enxergo eles como tios, hoje eu enxergo eles como pai e mãe. Aí hoje você está morando na casa deles, eles te acolheram. Ele é irmão da Vânia, né, lá do começo da história, o Cláudio ele é irmão da Vânia, da mãe Vânia. E quem então, é a avó, aquela que você... É a mãe dele e a mãe da Vânia, né? Tá. Então, assim, eu nunca perdi esse vínculo. A Vânia, ali no começo da história, né, ela foi uma base. Então, hoje, eu moro com meu pai, Cláudio, com minha mãe Cristiane, estou muito feliz, né? Estou, assim, em busca de trabalho, de emprego e estou sendo honrado. Uma coisa que me chamou muita atenção, Marcos, da sua história, eu queria, para a gente encerrar contando, que você hoje é representante, né, da criança e do adolescente. Isso, né? Tem o CPA, né, que é o Comitê de Participação de Adolescentes. E aí eu fui elegido, né, pela Shirley, ex-presidente do CMDCA, para representar as crianças e adolescentes do estado de Goiás. Então, assim, sempre que tem algum congresso, alguma conferência em relação ao direito da criança e do adolescente, eu tô ali representando. Isso para mim foi algo muito bacana, que eu quero deixar para todos que estão nos assistindo, porque apesar de todas as situações que você passou, todas as dificuldades, hoje você é referência para essas crianças e adolescentes, né? E liderança, né? Liderança para elas. Então você convida, você consegue, com sua vida, né? Você consegue mostrar como é possível vencer, como é possível ter sucesso em uma trajetória com 15 anos, veja bem, com 15 dias, ele ser abandonado, né, pela mãe biológica e hoje está aqui com quantos anos já, Marcos? 18 anos já, vivendo uma vida como um jovem honesto, um jovem que busca no trabalho, né, o sucesso. E como liderança também, né, de crianças e adolescentes que estão passando pela mesma situação, né? Parabéns, Marcos, pelo seu sucesso, né, por essa trajetória assim, incrível. Queremos também, nesse momento, agradecer, né, todas as pessoas que fizeram parte da sua vida, né, Marcos? Sim. Ele pediu isso para mim fielmente, né, Marcos? Que agradecesse aí as pessoas que são muito importantes, né, nessa trajetória de mudança de vida. Então nós queremos agradecer a todos do abrigo, né, que atendeu, ele que ensinou, né, princípios valiosos, né, Marcos? Isso, princípios que eu vou carregar pro resto da vida. É verdade. E assim, o nome do programa é O Segredo do Sucesso, né, igual eu comentava com você. Então, para mim, assim, o segredo do sucesso é tirar experiências em a tempestade, né? Você tá na tempestade ali, mas você tira experiência, né? Isso, perfeito, é isso Para você ajudar outras pessoas. A ideia é essa, né? O programa mostrar que o sucesso ele não está sempre ligado à pessoa que tem muito dinheiro ou muito poder. O sucesso é você pegar pessoas que, apesar das dificuldades da vida, apesar de abandono, apesar de depressões, apesar de ansiedades nesse processo, ela se torna uma vencedora, ela se torna uma pessoa de sucesso. Então, Marcos, eu quero agradecer, tá? Você ter aceitado o meu convite, vir aqui contar um pouco da sua trajetória, que é inspiradora para tantas pessoas. Eu é que agradeço a Rebeca, né, por estar me dando a oportunidade de mostrar minha história para as outras pessoas. E eu quero convidar você também, que tem a sua história cheia de sucesso, para escrever para a gente no contato@rebecaromero.com.br. Escreve um pouco da sua história e a gente vai trazer você aqui para contar para todas as pessoas que estão nos assistindo. Um grande abraço.